Um dos assuntos que mais geram dúvidas em imposto de renda é, de longe, o recebimento de aluguel. Como que você declara e como que faz o carnê-leão referente a recebimentos de aluguel. Sério, é muita dúvida que a gente recebe, que a gente vê por aí a respeito desse assunto. Por isso a gente resolveu compilar nesse vídeo aqui todos os principais temas relacionados a isso. E sério, gente, assim, é muita coisa que a gente vai falar. Vamos falar sobre quando que o aluguel te obriga a fazer a declaração de imposto de renda, aquela declaração anual, o que você pode deduzir, o que não pode deduzir, onde que você lança essas deduções, como que você preenche o carnê-leão, tanto a versão nova, que é aquela que você acessa via ECAC, como a versão antiga, que é aquela que você tem que baixar, como que você declara aluguel sendo casado, né, o recebimento de aluguel, mas de um imóvel comum com o seu cônjuge, como que você declara aluguéis atrasados, ou seja, recebeu vários aluguéis referentes a meses anteriores e agora o que faz, como que você recolhe carnês-leão atrasados, ou seja, como que você regulariza a sua situação, como que você aplica os descontos que eventualmente você tenha dado para o seu inquilino por conta da pandemia. Isso aconteceu muito, né, esse ano e no ano passado, e muito mais. Por isso, eu te peço que a única coisa que você faça é dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, porque isso ajuda muito a gente, não custa nada para você. É uma troca justa, né? Um conteúdo bom como esse, por esse pequeno favor. Beleza? Vamos lá! Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Se você estivesse declarando pelo IRBot, você nem teria essa dúvida agora sobre como que declara esse recebimento de aluguel, porque a própria plataforma ela iria te fazendo as perguntas pertinentes e quem iria lançar todas essas informações lá nos programas competentes, ou Carnê-leão, ou Programa Gerador da Declaração Anual, seria a própria plataforma de maneira automática. Você não precisaria nem sequer baixá-los. A gente está deixando aqui o nosso site, tá aqui na descrição, dá uma olhada lá, porque é muito mais seguro do que fazer por conta própria e muito mais barato do que fazer um contador, beleza? Bom, antes de começar a mostrar na prática como que você mexe lá nos programas, eu queria falar sobre algumas regras de ouro, algumas regras principais que é importante que você já tenha de cor, né, antes de começar a declarar. A primeira delas, o aluguel ele só te torna obrigado a fazer a declaração anual caso o total que você tenha recebido referente a ele, mais outros rendimentos tributáveis, seja superior a R$ 28.559,70. Tá? Se por acaso o seu aluguel ele não foi superior a isso, o valor total recebido de aluguel ele não foi superior a isso, mas você teve outros rendimentos, ainda assim pode ser que você seja obrigado a declarar. Se você ainda está em dúvida de se precisa ou não declarar, dá uma olhada no vídeo que a gente está colocando aqui no card, porque nele a gente esclarece tudo isso em detalhes. Outra regra importante é que os aluguéis eles são rendimentos tributáveis, o que significa, portanto, que eles nem são rendimentos isentos, que são aqueles sobre os quais você não tem que pagar imposto de renda, nem são rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, que são aqueles em que a fonte pagadora ela retém o imposto de renda, recolhe e você não tem que mais fazer nenhum tipo de ajuste sobre ele. Ele é um rendimento tributável do jeito que salários e remunerações em geral também o são. Como todo rendimento tributável, ele está sujeito àquela tabela progressiva, essa que você está vendo aí na tela, em que quanto maior o valor que você recebeu, ou no mês ou no ano, maior também é a alíquota a qual você está sujeito. Você não precisa se preocupar em fazer cálculo de imposto, tá? Porque isso é feito automaticamente pelos programas. Tanto o Carnê-leão como o Programa Gerador da Declaração Anual, PGD, fazem esse cálculo para você. Se o aluguel que você recebeu no mês ele tiver sido inferior a R$ 1.903,98, você só vai precisar fazer a declaração anual, que é aquela de março e abril, né, que você envia para a Receita Federal todo ano. Se tiver sido superior a esse valor de R$ 1.903,98, aí você vai ter tanto que fazer a declaração anual, como você vai ter que também fazer e pagar um carnê-leão até o último dia útil do mês seguinte ao de cada um desses recebimentos. É isso mesmo. Tá? Se você recebeu o aluguel todos os meses superior a esse valor, você vai ter que recolher todos os meses um carnê-leão. E aqui, pessoal, a gente está falando do total de rendimentos de aluguel, tá? Mais outros rendimentos sem retenção na fonte. Então, se, por exemplo, você recebeu R$ 1.500 de um aluguel e R$ 1.500 de outro aluguel, você vai ter que fazer o carnê-leão, porque apesar de ambos serem inferiores a R$ 1.903, quando você soma os dois, eles são superiores.
Ou se também você, por exemplo, recebe R$ 1.500 de aluguel, mas você trabalha como autônomo, né? E como autônomo você teve rendimentos tributáveis em valor, por exemplo, de R$ 2.000, você também vai ter que fazer o carnê-leão, porque apesar de individualmente, né, esse aluguel não ter ultrapassado, quando soma com outros rendimentos que não estão sujeitos à retenção na fonte, eles ultrapassam esse limite de 1903. Também, sempre que a gente estiver se referindo aqui ao valor do aluguel, considere sempre o valor líquido, ou seja, sem considerar o IPTU, nem a taxa de condomínio, nem uma eventual taxa de administração que seja paga para a imobiliária. Se esses encargos, né, condomínio, IPTU, taxa de administração, eles forem pagos pelo inquilino e não por você, você vai poder abatê-los do valor do seu aluguel, tá? Já se eles forem pagos pelo inquilino e não por você, você não vai precisar incorporá-los ao valor do aluguel. O simples valor do aluguel que você recebe já é o que a gente vai considerar aqui como valor do aluguel. Eu vou até mostrar aqui um exemplo para deixar mais claro, porque às vezes esse assunto fica um pouco confuso. Vamos supor que a gente esteja falando dessa situação aqui em que o aluguel é de R$ 3.000, o condomínio é de 800 e o IPTU é de 200. Qual que é o valor que a gente vai considerar aqui como sendo o do aluguel, ou seja, o valor líquido do aluguel? Se esses encargos aqui, o condomínio e o IPTU, eles forem pagos pelo proprietário, ele vai poder deduzir desses R$ 3.000 aqui esses gastos, de modo que o valor líquido do aluguel vai ser de apenas R$ 2.000. Já se esses encargos eles forem pagos pelo inquilino, aí o valor líquido do aluguel vai ser 3.000. Não cai também no erro de, nesses casos aqui, querer adicionar o valor do condomínio e do IPTU ao valor do aluguel. Não. Em ambos os casos, quer esses encargos eles sejam assumidos pelo proprietário, quer pelo inquilino, IPTU, condomínio e taxa de administração não se incorporam ao valor líquido do aluguel. Em contrapartida, você não pode deduzir prestações de financiamento. Então, se você está alocando um imóvel que você adquiriu mediante financiamento e você está pagando aquelas parcelas lá do financiamento todo mês, essas parcelas se incorporam ao custo de aquisição do imóvel e, por isso, não configuram despesa, não podendo ser deduzidas do seu aluguel. Outra regra importante aqui é que a fonte pagadora ela sempre é o inquilino do imóvel e não a imobiliária que eventualmente administra. Ah, mas o boleto ele é emitido em nome da imobiliária. Quem está lá no boleto é a imobiliária, é o CNPJ dela. Não importa. Se o inquilino ele é uma pessoa física, esse rendimento que você tem é um rendimento recebido de pessoa física, ainda que esteja sendo repassado por uma imobiliária. Por fim, antes de a gente partir aqui para a parte prática, mais importante, né, do que todas essas regras, a regra de ouro que eu consideraria aqui a principal é que tudo que a gente considerar para efeitos de imposto de renda sobre aluguéis obedece o regime de caixa. O que é regime de caixa? O que importa é a data em que aconteceu o pagamento e não a data em que referente à qual aquele pagamento era devido. Então vamos supor que você está recebendo um aluguel no mês de abril, tá? Mas ele é referente ao mês de março, tá? O lançamento você vai ter que fazer no mês de abril, que foi quando você recebeu. Se, por exemplo, o inquilino ele te pagou no dia 3, mas você só recebeu no dia 4, porque passou antes pela imobiliária ou porque teve algum tipo de percurso aí na transação, você só vai considerar que o pagamento, ele se deu no dia 3. Tá? Porque foi a data em que o inquilino, né, fez o pagamento. Se você, por exemplo, está recebendo aluguéis atrasados de outros meses, contanto que no mesmo ano, então, por exemplo, o inquilino ele não pagou em março, abril e maio, tá? Mas ele pagou tudo em junho. Você vai lançar todos esses aluguéis de março, abril e maio em junho, tá? Porque o que importa é a data em que eles foram pagos e não a data em relação a qual eles se originaram. Beleza? Então vamos ver como que você faz esse passo a passo aqui no PGD, o Programa Gerador da Declaração. Primeira coisa, se você não sabe como que baixa o PGD, dá uma olhada no vídeo que a gente está colocando aqui no card, que a gente dá o passo a passo direitinho para fazer isso. A gente vai ter que considerar algumas situações específicas, tá? A primeira delas é se o valor total que você recebeu ele for inferior a R$ 1.903 por mês e se o inquilino for pessoa física. Ou seja, eu vou te mostrar aqui como que você declara o recebimento de aluguel se essas duas condições estiverem satisfeitas, ou seja, o valor ele for inferior a R$ 1.903 por mês e se o inquilino for pessoa física. Nesse caso, você só vai precisar declarar no PGD mesmo. Você vai ver aqui na ficha de rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior. Aqui, o programa ele exibe essas duas abas, que são a de rendimentos de trabalho não assalariado e outras informações. Você deixa essa aqui em branco, vai na de outras informações
e insere os valores líquidos do aluguel aqui nessa coluna de aluguéis. Então, vamos considerar aqui, num caso, um valor líquido, tá, de R$3.000. Eu vou reproduzi-lo aqui nas outras linhas referentes a cada mês. Depois de informado isso aqui, você também precisa lançar valores nessas outras colunas caso haja. Então, se também houve rendimento de pensão alimentícia, ou porque você mesmo recebeu a pensão alimentícia, ou porque um dependente seu recebeu, você tem que inserir, porque isso vai afetar o valor o valor do imposto devido naquele mês. Se houve o recolhimento de INSS da sua parte, não aquele que é retido pela empresa, né? Mas se você gerou a GPS e recolheu, você também tem que lançar aqui. Tem dependentes, por exemplo, tem 2 dependentes, também lança aqui. Teve que pagar pensão alimentícia para alguém, você também pode inserir aqui. Tem despesas relativas ao exercício da sua atividade profissional como autônomo, também lança aqui. Que aí o programa ele vai calcular automaticamente qual que seria o imposto devido aqui nesse mês. Tá? Faz isso em todas as linhas, tá? Sempre respeitando o que eu falei sobre o regime de caixa, né? Os gastos aqui, os recebimentos, eles sempre vão respeitar a data, o mês de quando eles foram efetuados, né? De quando o pagamento se deu, e não os meses em que ele foi devido. Outro detalhe importante, pessoal, é que assim, você não precisa inserir os dados do inquilino. Quando é o inquilino que está declarando despesa com aluguel, ele tem que inserir os dados do locador. Agora, quando é o locador, né, ou o proprietário que está inserindo os recebimentos de aluguel, ele não precisa inserir dados do inquilino. Então, não estranhe isso aqui. Outra coisa importante, recebeu mais de um aluguel no mesmo mês, você vai somá-los e inserir aqui. Tem dependente, o dependente ele recebeu um aluguel, também você vai inserir aqui. Ao contrário do que acontece em outras fichas do programa do IR, não há campos, não há espaços separados para você colocar aquilo que é um rendimento seu e o que é um rendimento de um dependente. Fica tudo somado aqui. Lembrando mais uma vez que o valor que você vai inserir nessa coluna ele tem que ser o valor do aluguel líquido, ou seja, já descontado o IPTU, taxa de condomínio, taxa de administração, caso seja você que paga. Já se o inquilino ele for pessoa jurídica, você vai ter que ir em outra ficha aqui do programa, que é essa de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Aqui sim há uma distinção entre o que é rendimento do titular ou do dependente. Então, sendo um rendimento seu mesmo, o aluguel estando no seu nome, você vem aqui no botão novo e insere as informações da fonte pagadora, do inquilino, tanto o CNPJ como o nome dele. Tá? Só vai ter que preencher esse campo aqui, que é o de rendimentos recebidos, porque não vai ter havido nenhum tipo de retenção, já que nessa hipótese aqui que a gente está trabalhando, o valor do aluguel foi inferior a R$ 1.903. Esses outros campos aqui também provavelmente vão ficar em branco, e aí clique em OK, pronto, está inserido o aluguel recebido de pessoa jurídica. Nesse caso, ao contrário do que acontece quando você recebe de pessoa física, é preciso criar um item para cada fonte pagadora, ou seja, para cada inquilino. Então, se você recebe mais de um aluguel de pessoas jurídicas diferentes, cada um deles vai ter que ser lançado aqui num item próprio nessa ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. Já se o valor do aluguel ele for superior àqueles R$ 1.903 e o inquilino ele for uma pessoa física, você vai ter que fazer o preenchimento do carnê-leão e recolhê-lo até o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento do aluguel. Então, eu vou mostrar aqui o passo a passo de como que você mexe no carnê-leão, mas antes de mais nada eu queria esclarecer que desde 1º de janeiro de 2021, que o carnê-leão deixou de ser um programa como o PGD, que você baixa, né, e usa dentro do seu computador, e passou a ser jogado na web. Ele agora é online e você acessa através do ECAC. Então, se os aluguéis que você vai ter que vai inserir agora, eles tiverem sido recebidos a partir de 1º de janeiro de 2021, você vai vir aqui no Google, procura por ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, uma espécie de posto fiscal virtual da Receita, e você vai acessá-lo aqui através do seu CPF, código de acesso e senha, tá? Se você não tiver um código de acesso e senha, você vai ter que gerá-lo através desse link aqui. Mas para isso, tá? Para você gerar o código de acesso através desse link, o programa ele vai te pedir os números de recibo das suas 2 últimas declarações, que são aqueles 12 dígitos que ficam na 2ª página do recibo de entrega da declaração. Se você não tiver essa informação, você vai ter que tentar acessar ou pelo gov.br,
tá? Que é um outro caminho, um pouquinho complicado, porque você tem que fazer algumas validações de segurança, tem que ter reconhecimento facial através de aplicativo, etc. Ou você vai ter que ir até uma unidade física da Receita Federal. Por isso a importância de você sempre manter o número de recibo com você. Aliás, se você quiser mais detalhes sobre como recuperar esse número de recibo, dá uma olhada no vídeo que a gente está colocando aqui no card. Clica então no botão avançar, você vem aqui em meu imposto de renda, tá? E vem nessa seção aqui, declaração, acessar Carnê-Leão. Se você estiver acessando pela primeira vez, ele vai te jogar nessa tela aqui, que é a de identificação, que você vai preencher CPF, nome completo, telefone, NIT, PIS, PASEP, se houver, e o número de dependentes. Para lançar os rendimentos, você vai vir aqui na seção do menu lateral esquerdo, rendimentos, vem aqui no botão mais rendimento e seleciona a natureza dele. No caso aqui estamos falando de aluguel. A data do lançamento é a data em que houve o recebimento. Inclusive, eu acho essa expressão aqui errada. Não sei porque que eles colocam data do lançamento, porque a rigor do lançamento é o que você está fazendo agora, né? Mas o que ele quer aqui é a data em que foi recebido. Então, vamos supor, né, você recebeu no dia 7 de julho de 2021. Recebido de pessoa física, né, que é o exemplo aqui que a gente está tratando, e vamos considerar que o valor foi de R$ 3.500 bruto, porém com uma dedução de R$ 500, ou seja, quando somou o IPTU e condomínio deu R$ 500. Você clica então aqui em incluir rendimento. Aí você vai vir aqui na seção de demonstrativo e vai ver que em julho está aqui ó, um recebimento de aluguel nesse valor de R$ 3.000. Ele já está considerando o valor líquido e não o valor bruto, porque como eu disse, é sempre o líquido o que importa aqui. Arrasta então para baixo essa tabela. Tá? Ele vai apurar qual que é o valor do imposto devido, com base nas informações que você deu. Caso haja dependentes, né, ele tem que estar lá na ficha de identificação. Caso haja algum outro tipo de pagamento dedutível, como é o caso de pensão alimentícia, livro caixa, etc., você tem que lançar aqui em pagamentos para que o valor final gerado aqui do imposto ele seja o correto. Tá? Depois você clica nesse ícone aqui da impressora que ele vai gerar o DARF. Tá? Esse DARF aqui, então, é um DARF sem código de barras que você vai ter que recolher através, principalmente do Internet Banking ou do aplicativo do seu banco. Se você quiser detalhes sobre como recolher um DARF sem código de barras, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui que a gente colocou no card. Depois que você faz esse preenchimento e você faz o recolhimento do DARF, você não precisa enviar nada a partir daqui, tá? O Carnê-Leão, ao contrário da declaração anual, não é um documento autônomo, ele não é enviado para a Receita Federal por conta própria. Ele serve, né, para você calcular qual que é o valor do imposto devido e para gerar o DARF que vai te permitir fazer o recolhimento. Já se você estiver querendo fazer o lançamento de recebimentos de aluguéis referentes a períodos anteriores a 2021, né, de 2020 para trás, você vai ter que baixar o antigo programa Carnê-Leão. Então você vai vir aqui no Google, procura por Carnê-Leão, vai aparecer essa primeira opção aqui do site do governo federal e você vai selecionar a versão do Carnê-Leão do ano em que houve o recebimento do aluguel. Então, para aluguéis recebidos em 2020, você baixa o Carnê-Leão 2020. Para aluguéis recebidos em 2019, você baixa o Carnê-Leão de 2019. É diferente do que acontece com o programa da declaração anual, em que você tem que sempre baixar o programa do ano seguinte ao ano em relação ao qual você está declarando. Então, no PGD, se você está querendo declarar o ano de 2020, você tem que usar a versão 2021. Se está querendo declarar 2021, você tem que baixar a versão 2022. Aqui não, é o mesmo ano. Então, aqui no nosso exemplo, vamos fazer com o programa Carnê-Leão de 2020. Tá? Você simplesmente baixaria aqui, se você estiver usando o Windows, né, clicaria aqui nesse botão de executar e ele iniciaria a instalação. Aberto o Carnê-Leão, você viria aqui em criar novo demonstrativo, que iria te pedir alguns dados básicos. Como eu já tenho essa conta criada, eu vou clicar aqui. Tá? Essas informações que são pedidas assim que você cria um novo demonstrativo são as que estão aqui na ficha de identificação. São basicamente o seu nome completo, qual que é a ocupação principal, registro profissional, né, tipo OAB, CRM, se for o caso, e qual que é a origem dos rendimentos que você vai declarar aqui. No nosso caso, como se trata de aluguel, tá? Não está em nenhuma dessas três opções. Não é trabalho não assalariado, tá? Aluguel não é trabalho não assalariado, não é serviço notarial, nem é leilão. Então você clica em outros e deixa o seu endereço aqui atualizado. Vem então nessa ficha aqui de demonstrativo de apuração e insere os valores dos aluguéis aqui, ó, do jeito que acontece lá no PGD. No nosso exemplo, vamos colocar aqui R$ 3.000 em todos os meses.
Bom, também vou colocar aqui uma quantidade de dependentes, vou colocar que foi 2, são 2 dependentes. Você tem que inserir aqui em todas as linhas. Tá? Se houvesse uma pensão alimentícia paga, você teria que inserir aqui, assim como se tivesse pensão alimentícia recebida ou rendimento do exterior, você inseriria aqui, e com isso o programa ele calcula qual que é o imposto devido. Em seguida, para você gerar o DARF, você vem aqui no menu lateral esquerdo, em DARF, seleciona aqui o seu nome, que vai ser exibido nessa janela, clica em OK, seleciona os meses em relação aos quais você está querendo recolher o DARF, então eu já coloco aqui todos os meses, tá? que possuem DARF. OK. Pronto, o programa gerou aqui o DARF novamente sem código de barras que você vai ter que usar, que você vai ter que pagar através do Internet Banking ou do aplicativo do seu banco. Da mesma forma que acontece lá no Carnê-Leão Novo, aqui também você não vai ter que fazer nenhum tipo de envio. Você não envia esse demonstrativo para a Receita Federal. Tá? Pode notar que não tem nenhum botão de enviar declaração ou enviar Carnê-Leão, ao contrário do que acontece lá no programa do IR, que tem esse botão aqui de entregar a declaração. Tá? Então, o programa, de novo, ele foi útil para você calcular e gerar o DARF para recolher o Carnê-Leão, mas ele não precisa ser transmitido para a Receita. Lá no PGD, então, quando você estiver fazendo a declaração em março ou abril, você vai vir de novo aqui na ficha de rendimentos recebidos de pessoa física ou do exterior, tá? E vai pegar as informações que você já tinha lançado lá no Carnê-Leão. Tá? No Carnê-Leão Novo não existe ainda, nós estamos gravando esse vídeo em agosto de 2021, ainda não existe a opção de você gerar um arquivo que possa ser importado aqui no programa gerador da declaração anual. Se você estiver vendo esse vídeo em 2022, provavelmente o Carnê-Leão já vai estar com esse recurso, porque a Receita prometeu que o iria incluir ao longo do ano. Se por acaso esse recurso ele não estiver disponível, você simplesmente copia as informações que tiverem aqui na tela de demonstrativo do Carnê-Leão, você copia aqui no programa. Tá? Então, tudo que tiver aqui na coluna, por exemplo, na linha de aluguel, você vai colocar aqui em aluguéis, respeitando cada um desses meses. Se você tiver declarado no Carnê-Leão antigo, tá? Na versão de 2020 em diante, você vai ter a opção de exportar o arquivo que você já gerou aqui para o PGD, de modo que você não vai precisar ficar copiando todas as informações novamente. Para isso, você vai vir aqui no menu lateral esquerdo, em exportar para o IRPF 2021, tá? Clica aqui sim, seleciona o seu nome e joga para alguma pasta da sua preferência. Clica então em OK e aí clique em OK. No PGD, quando você estiver aqui nessa tela, você clica nesse botão aqui, importar dados do Carnê-Leão. Vai então na pasta para onde você jogou esse arquivo. Está aqui ele, uma extensão .dec, está aqui com o CPF. E aí confirma a importação. Pronto, todos os dados que eu tinha inserido lá no Carnê-Leão, eles agora estão aqui. Outra coisa muito importante, pessoal, é preencher aqui a coluna de DARF pago. Tá? O DARF ele vai afetar diretamente o valor do seu imposto a pagar ou da sua restituição a receber na declaração anual. Então você não pode esquecer de preencher essa coluna, porque se você recolher o imposto, mas você não declarou aqui, você vai pagar em duplicidade. Se o rendimento do aluguel ele tiver sido superior aos R$ 1.903, mas o inquilino ele for pessoa jurídica e não pessoa física, você não vai precisar fazer Carnê-Leão. Por quê? Porque o imposto de renda ele já vai estar sendo pago pela fonte pagadora. Então, assim, toda pessoa jurídica, quando faz um pagamento para uma pessoa física, ela é que fica responsável por reter e recolher o imposto de renda, e não você. Então, nesse caso, você só teria mesmo que fazer a declaração anual, o lançamento na declaração anual, viria aqui de novo na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e adotaria o mesmo procedimento que eu já expliquei para o caso dos rendimentos recebidos em valores inferiores a R$ 1.903. Com a única diferença de que, nesse caso, é para ter um valor referente a imposto retido na fonte. Se o seu inquilino, mesmo sendo uma pessoa jurídica, não preencheu, aliás, não fez nenhum tipo de retenção na fonte, você deixa esse campo zerado. Isso é um problema dele. Ele está gerando um passivo, ele pode ser autuado por causa disso. Mas você tem que espelhar aqui no PGD, na sua declaração anual, exatamente o que aconteceu. Se não houve retenção, deixa zerado, tá? E isso vai fazer com que você que tenha que pagar. Sempre que você estiver declarando um aluguel recebido de pessoa jurídica, peça antes o informe de rendimentos para o inquilino.
Tá? Toda pessoa jurídica, do mesmo jeito que tem a obrigação de fazer a retenção do imposto de renda, caso seja devido, também tem a obrigação de gerar o informe de rendimentos até o final de fevereiro de todo ano, não só para os seus empregados, mas para toda pessoa que recebeu, toda pessoa física que recebeu algum pagamento dela ao longo do ano calendário. Então peça para ela esse informe e reproduza exatamente o que tiver no informe aqui na sua declaração. Se você descobriu agora que tinha que ter feito o Carnê-Leão, mas você não fez, né? Você está com o Carnê-Leão atrasado, eu vou te explicar aqui o passo a passo de como que você faz para regularizar a sua situação. Mas antes quero esclarecer um ponto básico. Você vai ter que pagar multa e juros. A multa é de 0,33% ao dia, limitada a 20% do imposto devido, e os juros são de 1% ao mês. Outra coisa importante, não pague esse imposto atrasado através do programa gerador da declaração. Tá? Apesar de o programa gerador da declaração até gerar, se você, por exemplo, você está aqui no PGD, né, e você coloca aqui esse rendimento de aluguel e deixa esse campo aqui de DARF pago zerado, ele vai compensar esse pagamento que você não fez aqui, mas ele não vai estar embutindo a multa e os juros, por isso a sua situação vai continuar irregular na Receita. Então, se você não fez Carnê-Leão atrasado, o que você deve fazer? Primeiro regulariza a sua situação, gera os DARFs em atraso, paga e depois faz a sua declaração anual. Se você estiver usando o novo Carnê-Leão, pode observar que a DARF dele aqui ela já vem com juros e multa. Então, você entra lá no Carnê-Leão online, através do ECAC, do jeito que eu expliquei, tá? Emite cada uma dessas DARFs aqui, e olha aqui, ó, a multa e os juros eles já vão estar aqui. Faz o pagamento e depois lança lá no PGD o valor do principal, tá? Não, sem incluir o valor de juros e multa. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente estaria falando, né, do período de apuração de fevereiro. O valor do principal seria de R$ 188,32, o valor da multa seria R$ 37 e o valor do juros seria R$ 4,04. Então, aqui na declaração anual, você iria selecionar o mês de fevereiro, já que o período de apuração é fevereiro, e inserir apenas o valor do principal, que são esses 188. Já se você tiver tido que usar o antigo Carnê-Leão, né, aí nesse caso você vai usá-lo apenas para calcular o valor do principal. Mas para você gerar os juros e a multa, né, uma DARF completa com juros e multa, você vai ter que recorrer a outro programa da Receita Federal, um programa online chamado Sicalc Web. Vamos entrar aqui nele. Vem no Google, digita Sicalc Web, vem nesse aqui, clica aqui em preenchimento rápido, informa os seus dados, CPF, data de nascimento, não sou um robô, continuar. Esse campo aqui de observações você pode deixar em branco, o código é o 0190, que é justamente referente a Carnê-Leão. A data de consolidação é a data em que você está regularizando a situação, então é a data de hoje. O período de apuração é o período, né, em que deveria ter sido pago esse imposto, mas ele não foi. Vamos supor, por exemplo, fevereiro de 2020. Número de referência pode deixar em branco. O valor do principal, vamos colocar aqui que fosse R$ 200. E aí você clica aqui no botão calcular. Seleciona depois essa linha que foi gerada e clica em emitir DARF. Então pode ver agora que essa DARF aqui ela já vai ter a multa e os juros. Enquanto que a que é gerada lá pelo Carnê-Leão, né, o programa, ela não tem isso. Tá? Só a que é gerada pelo Carnê-Leão novo que fica no ECAC. Se você pagou taxa de administração para alguma imobiliária, essa taxa ela tem que ser declarada. Ela não é uma despesa dedutível, tá? Mas ela precisa ser informada na sua declaração anual. Os gastos com condomínio e IPTU não precisam, tá? Mas taxa com administradora de imóvel precisa. Você vai vir então aqui no PGD, em pagamentos efetuados, clica no botão novo, seleciona esse código aqui 71, administrador de imóvel, lembrando que o administrador pode ser tanto a pessoa física como jurídica, portanto aqui você pode tanto inserir o CPF, né, como o CNPJ, e aí preenche esses dados e coloca como valor pago já o valor total do ano. Ao contrário do aluguel, você não lança por mês, você lança aqui a taxa de administração do ano inteiro. Clica depois em OK e pronto, está declarada a sua taxa de administração. Se você recebeu aluguéis atrasados, a gente vai ter que diferenciar aqui duas situações. Quando esses aluguéis atrasados eles são de meses do próprio ano calendário, tá? E quando é de meses de anos calendários anteriores. Então, vamos pegar um exemplo para facilitar. Vamos supor que um aluguel, você tem um inquilino que te deve um aluguel de R$3.000 e que ele não pagou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, mas aí em março, no mês de março, ele pagou tudo que estava em atraso.
tá? Desde novembro até o próprio mês de março. Nesse caso, então, os valores que são referentes a aluguéis do próprio mês, do próprio ano calendário, vão ter que ser lançados sob o regime de caixa. Portanto, vai ter que ser tudo consolidado no mês de março. Você vai ver aqui, então, em rendimentos recebidos de pessoa física, tá? Ou então lá no Carnê-Leão, dependendo do que for o caso. E esses R$9.000 vão entrar aqui. Enquanto que esses outros vão ficar em branco. Por quê? Por que R$9.000? Porque é 3.000 de janeiro, 3.000 de fevereiro, 3.000 de março. E como que declara o de novembro e de dezembro? Aí, nesse caso, você vai ter que lançar aqui na ficha de rendimentos recebidos acumuladamente, que é justamente uma ficha onde você coloca rendimentos que se referem a anos calendários anteriores, mas que foram pagos apenas nesse ano calendário. Você vai clicar aqui em novo, tá? Seleciona no começo essa forma de tributação aqui, exclusiva na fonte. Tá? Ajuste anual exclusivo na fonte são formas, são mecanismos de se calcular o imposto de renda. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, tá? Só vou te dizer que você pode escolher. Tá? E sempre escolha aquela que for mais vantajosa para você. Se você selecionar aqui, deu a maior restituição ou deu o menor imposto a pagar, fica com essa. Se selecionar aqui, essa que deu a menor restituição, menor imposto a pagar, fica com essa. Mas, para iniciar o preenchimento desse formulário, clique aqui, porque ele vai exibir um formulário mais completo, onde você vai inserir todas as informações. Coloca, então, o CPF ou CNPJ do inquilino, nome, né, ou razão social do inquilino, os rendimentos tributáveis. Nesse nosso caso aqui, a gente está falando de 2 meses, novembro e dezembro, R$3.000 cada. Então, seriam os rendimentos tributáveis de 6.000. Contribuição previdenciária oficial não tem, pensão alimentícia paga por você, vamos considerar que não tem, imposto retido na fonte também não teria, porque esse inquilino é pessoa física, mês do recebimento foi o mês de março, e o número de meses seriam 2, porque foram novembro e dezembro. Pronto, gerou aqui o programa um imposto devido, tá, sobre esses valores de R$190,40. Vamos ver se a outra opção de tributação de ajuste anual seria mais vantajosa. Enquanto que na exclusiva na fonte você está podendo, o menor imposto a pagar para você está sendo de R$448, quando você seleciona essa outra, o menor imposto a pagar subiu para R$618,10. Então é mais interessante para você ficar mesmo no regime de tributação exclusivo na fonte. Clique em OK e pronto, está lançado esses aluguéis em atraso. Caso você tenha recebido alguma caução, tem que ver qual que é a natureza dessa caução para saber como que ela vai ser declarada. Se for um cheque caução, como acontecia de forma mais frequente antigamente, não há uma transação. Você simplesmente recebe aquele cheque, mas você não usou, né? Porque você só vai usar caso o inquilino fique inadimplente. Então, nesse caso, você não precisa declarar caução. Agora, se a caução ela foi um depósito que foi feito na sua conta, ou, como mais recentemente acontece, se ela foi uma aplicação financeira, né, e que serve como garantia, que está sendo usada como garantia para esse contrato de locação, aí a coisa muda um pouco. Se foi um depósito caução feito na sua conta, significa então que o seu inquilino ele tem um crédito contigo, é como se você tivesse se tornado um devedor dele, já que ele depositou um valor lá na sua conta que não pertence a você. Nesse caso, então, essa caução ela vai ter que ser lançada na ficha de dívidas e ônus reais. Você cria um novo item, seleciona qual que é o perfil, o tipo, né, de credor. Nesse caso aqui, provavelmente vai ser o caso de ser uma pessoa física, tá? Mas você pode selecionar se for banco, se for alguma pessoa jurídica, etc. Discrimina aqui, por exemplo, título, depósito, caução, feito pelo senhor fulano de tal, CPF tal, como garantia do contrato de locação do imóvel situado na rua tal. E aí coloca o endereço completo. Tá? Coloca então qual que era o valor, né, dessa caução em cada uma dessas datas. Se houve a devolução da caução ao longo do ano, você vai inserir aqui em valor pago e aí depois clica em OK. Já se for uma aplicação financeira que apenas está sendo usada como uma garantia para o seu contrato, aí você não tem que fazer nada, porque nesse caso a aplicação financeira não está no seu nome, ela está no nome do inquilino. Então ela é uma aplicação dele, apenas tem a garantia contratual de que ela poderá ser sacada por você
caso ele fique inadimplente. Bom, agora vamos tentar falar sobre alguns casos especiais, um pouco mais específicos, mas que também geram muitas dúvidas. Em primeiro lugar, quando o recebimento do aluguel é de um imóvel, tá? E você é casado, esse imóvel é seu e da sua esposa, ou porque ele está no nome dos dois, ou porque vocês são casados em regime total ou parcial de comunhão de bens. Nesse caso, você pode lançá-lo de duas formas. Ou cada um declara metade dos rendimentos na sua declaração. Então vamos supor, João e Maria são casados, eles têm um imóvel e recebem R$3.000 de aluguel desse imóvel. Então o João lança R$1.500 de aluguel para cada mês e a Maria lança também R$1.500 para cada mês. Ou então apenas um dos cônjuges lança tudo na sua declaração e o outro não lança nada. A lei ela dá esse benefício, né, para o caso de rendimentos recebidos em razão de patrimônio comum de cônjuges. A dica aqui é você sempre jogar esse rendimento para a declaração que tiver com o menor número com o menor valor de rendimentos tributáveis, tá? Então, se o João ele tem um salário muito maior do que a Maria, joga o rendimento do aluguel só para da Maria, que assim você vai pagar bem menos imposto. Se um dos cônjuges não for obrigado a declarar, por exemplo, a Maria não for obrigada a declarar, mas o João for, tá? O João, a dúvida que surge é, o João ele pode jogar esse rendimento de aluguel para a Maria e, consequentemente, ele não entrar na declaração de ninguém, já que a Maria não vai ser obrigada a declarar, mesmo com o rendimento do aluguel, e o João não precisa colocar na dele? A minha resposta para essa dúvida é, na minha opinião, pode. Você pode fazer desse jeito e, consequentemente, esse aluguel ele não ser lançado como rendimento, tá, em declaração nenhuma. Porém, eu não recomendo isso. Se a Maria ela não é obrigada a declarar, mas você está incluindo esse rendimento como sendo dela, tá? Você está considerando que esse rendimento ele é dela para efeitos fiscais, o ideal é que ela faça a declaração dela, ainda que não seja obrigada a declarar, não custa nada, e coloque lá os lançamentos referentes a esses aluguéis. Existe também o caso do recebimento do aluguel referente a um imóvel que tem mais de um proprietário. Tá? Então, por exemplo, tem 2 proprietários que não são casados, né, ou 3 proprietários de um mesmo imóvel, né, e eles recebem um aluguel, né, dele. Nesse caso, se os 2, os 3, se todos os proprietários eles estiverem no contrato de aluguel, cada um vai declarar apenas a sua parte, apenas o valor que efetivamente cada um está recebendo desse aluguel. Inclusive, se o valor total do aluguel é superior a R$1.903, mas a parcela que vai para você apenas é inferior a esses R$1.903, você nem precisa fazer carnê-leão, ainda que o valor do aluguel cheio esteja sendo maior do que R$1.903. O que acontece é que muitas vezes numa situação como essa, o contrato de aluguel acaba sendo celebrado apenas no nome de um dos proprietários e não no nome de todos. E aí isso complica a situação. Se você é quem está recebendo esse aluguel sozinho, você está nesse contrato de aluguel, tá? Sozinho, você recebe esse aluguel e você repassa para os outros proprietários, as partes deles, o que você na verdade está fazendo é uma doação para eles. Então, eles vão ter que lançar nas suas respectivas declarações esses recebimentos que aparentemente são de aluguel, eles vão ter que lançar como doação e pode ser que você tenha que pagar ITCMD, que é o Imposto Estadual sobre Doações e Heranças. Então, isso acaba se tornando uma situação fiscal muito menos vantajosa, tá? Porque incide mais imposto de renda, né? Já que esse rendimento está sendo todo concentrado em apenas um dos proprietários, né, e ainda pode gerar a necessidade de pagar ITCMD. Existe também um caso muito comum de quem está no contrato, né, de aluguel, mas não é o proprietário do imóvel ou não é o beneficiário do aluguel. Nesse caso, tá, se você é quem está no contrato, o aluguel é seu. Ainda que você não seja o proprietário do imóvel e ainda que você não seja quem esteja recebendo de fato o aluguel. Se você não é o proprietário do imóvel e você está recebendo um aluguel, isso significa que o proprietário do imóvel está te concedendo, ainda que apenas verbalmente, apenas informalmente, sem contrato, ele está te concedendo um direito de usufruto sobre o imóvel. Então, você vai ter que lançar esses aluguéis na sua declaração do mesmo jeito como se o imóvel fosse seu. Já se você está no contrato e você não recebe o aluguel, ou seja, outra pessoa que está recebendo para você apenas por alguma questão é você quem está no contrato, o que na verdade está acontecendo é uma doação sua para essa pessoa. Tá? Então não é que o inquilino ele esteja pagando essa pessoa, ainda que a transação financeira, né, a transação bancária esteja acontecendo entre as duas. Na verdade, ele está te pagando e você está doando para essa outra pessoa. Por isso, assim, se você está numa situação como essa, tenha muito cuidado, tá? Porque há várias implicações fiscais pelo fato de você estar num contrato de aluguel. Outra dúvida bem interessante é assim, se por exemplo, durante um período do ano calendário,
né? Você teve que pagar IPTU, condomínio, mas o imóvel não estava locado, tá? E aí depois ele foi locado. O que você pagou antes da locação, né, pode ser deduzido dessas locações futuras? E a resposta é não. Como eu falei aqui no começo do vídeo, uma das regras de ouro fundamentais é do regime de caixa. Se você pagou esses aluguéis e esses condomínios, né, em meses anteriores ao de uma locação, eles não vão poder ser incluídos no mês em que houver uma locação. Não existe esse mecanismo de compensação de prejuízos, como acontece nas operações de renda variável em bolsa de valores e nas atividades rurais. No caso de aluguel, se você tem um prejuízo num determinado mês, aquele prejuízo morre contigo. Você não pode compensá-lo depois. Se durante um período do ano você você recebia de aluguel um valor inferior a 1903, mas após um aumento passou a receber mais de 1903, você só precisa fazer o carnê-leão dos meses em relação aos quais você recebeu mais de 1903. Não se preocupe com os meses anteriores, que eles ficam na regra, né, de isenção. Outra situação que foi muito frequente foi a do desconto do aluguel por conta da pandemia. Então, muitos inquilinos pediram para os seus locadores, para os proprietários dos seus imóveis, né, descontos por conta da pandemia. Nesse caso, você não lança o desconto, você vai apenas lançar o aluguel com o valor reduzido. Tá? Então é como se o valor do contrato do aluguel fosse aquele. Ah, mas no contrato de aluguel tá que o aluguel é 3.000, eu só recebi 2.000. Não importa, lança apenas os 2.000 porque foi o que de fato você recebeu. A minha dica, pessoal, assim, final, é que se o inquilino ele for uma pessoa física, você, quando for enviar sua declaração anual, sempre confira com ele se ele está lançando desse mesmo jeito, tá? Porque essa é uma das principais razões de se cair na malha fina. O inquilino declara uma coisa, você declara outra, né? Ou porque um não fez uma dedução errada, né? Ou porque o outro considerou que era isso, que na verdade era aquilo. Então confere com ele brevemente como está a declaração, né? Alinhem isso para que nenhum dos dois corra o risco de cair. Bom, pessoal, então era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários, que muito provavelmente eu ou alguém da nossa equipe vai te responder em até um dia útil. E de novo, se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, assina o sininho de notificação, que isso vai nos ajudar bastante. Beleza? Um abraço e até a próxima.